Evangelho, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o Santo Evangelho do Senhor Jesus, reportado por Marcos, se encontra no capítulo 8, no verso 10. Depois vamos continuar até onde o Senhor quiser nós sabermos. Esse parágrafo diz o título: O fermento dos fariseus. Vamos juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que me pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará um sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais e não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000 homens, quando os cestos cheios de pedaços levantaste, disseram-me eles: E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantaste? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes a mão, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhe pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-os para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. E saiu Jesus e os seus 12 discípulos para as aldeias de Cesareia e Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Só até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. A Irmandade vê, irmãos, que o Senhor tinha feito, um pouco antes dessa leitura que Deus nos traz, uma segunda multiplicação dos pães. O Senhor havia feito uma primeira, onde com 5 pães e 2 peixes comeram mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Depois o Senhor também
fez mais uma multiplicação, onde com essa segunda multiplicação comeram 4.000, e também, tanto na primeira quanto na segunda, sobejou. E ficou uma marca nos discípulos dessa sobeja, porque Deus multiplicar, Ele poderia, o Senhor, ter feito isso, o Senhor poderia ter multiplicado o pão, mas a sobra foi 12 cestos cheios, depois a outra 7 alcofas. Então é uma coisa assim que foi um milagre, uma coisa que ninguém poderia duvidar. E todos que viram aquilo acontecer, ficou uma marca, porque o homem, irmão, comer daquilo que Deus multiplica já é um grande sinal, um grande milagre, uma grande maravilha. E sobrar o que sobrou não tem explicação na matemática da terra. Tudo que for geográfico, geométrico, medidas, contas, ninguém vai conseguir explicar até hoje como é que foi feito isso, e não vão conseguir, porque isso estava no Senhor. Ele multiplica, Ele faz desaparecer, Ele colhe onde ninguém plantou, Ele tira o que precisa tirar, faz crescer o que precisa crescer, e o nome dEle é glorificado. Só que o Senhor queria deixar sempre, irmãos, alguns outros pontos também, uma distinção do que era o pão que perece e o pão que é o pão celeste, o pão da vida. E aquele povo começou a seguir o Senhor pelo pão que perece. E o Senhor começou a perceber que eles não queriam a salvação, eles queriam ver espetáculo. E quem que não gosta, irmão? Se o Senhor mandasse aqui agora, alguém que estivesse aqui, paralítico, levanta dessa cadeira e anda em nome do Senhor Jesus. A multidão aqui, por certo, muitos manifestariam, uns chorariam. Quem que não gosta de ver milagre? Mas não era só isso que o Senhor queria colocar naqueles corações. O Senhor queria colocar arrependimento de pecado, novidade de vida, anunciar o reino dos céus para eles. Mas quando entrava na parte espiritual, do pão da vida, eles rejeitavam. Aí já ele não era mais aquele que poderia ser seguido. Quem é esse? Ele é filho de José, o carpinteiro. Ele veio de Nazaré. Quem é ele que pode perdoar pecado? Quem é esse? E assim, irmãos, bendito é o nome santo do Senhor, começou o Senhor trazer toda hora em memória que eles tinham que tomar cuidado com aquele pão que vinha também do adversário. Mas eles não entendiam o que significava o fermento dos fariseus. O Senhor aqui, irmãos, bendito seja Deus, foi indagado por alguém que queria sinal do Senhor. É a palavra nessa noite, é de muita reflexão. Então prestem bem atenção, porque o que o Senhor está trazendo aqui, irmãos, para nós hoje o Senhor quer nos ensinar. Então eles viam o Senhor multiplicar pão, achou, seguindo o Senhor, fome nós não passamos, não vamos deixar de ver milagre. Então eles achavam que o Senhor tinha uma obrigação de provar alguma coisa para eles, obrigação de mostrar algum sinal para eles. E além de multiplicação de pães, começaram a cobrar o Senhor de sinais, de prodígio, de maravilha. E o Senhor olhou e falou assim: uma geração dessa pede um sinal? Para essa geração não tem sinal nenhum. O que o Senhor queria dizer com aquilo, irmãos? Que ele não recebia a ordem humana, ele não estava aqui para servir a vontade de homem algum, mas que ele mesmo, aleluia, que estava no Pai, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele sabia discernir os pensamentos. Que Deus agora passe aqui nessa congregação, desde o que prega até a criança que já tem algum nível de entendimento, o Senhor possa encontrar em nós agora aquilo que é bom, multiplicar, mas aquilo que é ruim, Ele arrancar. E falando de pão, o Senhor falou: olha, vocês têm que cuidar para que não venha a ficar entre vós o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles olharam e falaram: está entendendo, porque agora nós só temos um pão. E ele já percebeu que nós não temos mais que um pão. Está falando de fermento aí. Será que alguém aqui tinha que ter trazido fermento? Ou alguém tinha que ter trazido mais um pão? E o Senhor, conhecendo o que estava dentro do coração deles, falou: para que arrazoais? Que não tendes pão?
Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo os vossos olhos e não vedes? Tendo ouvidos e não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães, dentre 5.000 homens comeram, e quantos cestos de pedaços levantaste? Disseram eles 12. Eles lembraram do milagre, da parte material, daquilo que era visível, daquilo que era palpável, mas não estava percebendo um fermento maligno que estava já entrando na massa deles e já estava fazendo eles inchar. Quem era que cobrou o Senhor um pouco antes do milagre? Quem é que veio exigir algo do Senhor? Aquele fermento já estava entrando entre eles também. Irmãos, é a palavra dessa noite, que todos que entrou aqui, ninguém vem aqui exigir nada de Deus. Deus já deu seu Filho no duro madeiro da cruz por nós, derramou a graça sobre cada um de nós. Estamos nessa nova vida, segundo o Espírito Santo de adoção, e que todos que entramos aqui venhamos dizer: Senhor, eu sou teu servo e tu és o meu Senhor. Quem dá ordem ao Senhor e eu obedeço. Eu te suplico, eu te rogo, eu te imploro, como Deus deu na oração. Bendito é o Senhor ouviu o rogo do seu povo. Enquanto Israel foi arrogante, o Senhor não chegou, mas quando eles se humilharam, o Senhor apareceu, e toda vez que eles endureciam o coração, o Senhor se afastava. Feliz desse povo que está ouvindo este recado. Diz o Senhor: a tribulação está aí, as guerras estão aí, glória ao Senhor, as dificuldades estão aí, as enfermidades estão aí, mas vem na minha presença para me adorar, para dizer: eu estou aqui na tua graça, eu tenho o maior bem que um homem pode atingir, Senhor. Glória a Deus. É comum, irmão, da nossa carne fazer birra. É comum da nossa carne dizer: Senhor, se tu não aparecer na minha vida até tal dia, eu não vou aguentar mais. Quem é que disse você sabe o que você aguenta ou não? Te diz o Senhor: a força é minha que está aí dentro. Eu sei até onde você aguenta e até onde você não aguenta. E está aqui a minha palavra hoje para dobrar a força, para você aguentar isso e dar o que vai se levantar, ficar de pé dando glória a Deus hoje, amanhã, terminar esse ano de cabeça erguida e nas viradas do calendário mais forte, mais crente, menos manhoso. Se nós não tomar cuidado, irmão, a carne quer apresentar diante de Deus. A Mandari pode ver, quando a gente ora, é o ensinamento dessa noite. Eu não vou trocar palavra para entrar no calor de sangue de ninguém. É a revelação de Deus, tenho responsabilidade daquilo que Deus está me dando. Se eu mudar a palavra, o Senhor se aborrece de mim. Vocês entram, eu fico fora. Mas vocês querem ver uma coisa? Quando a gente ora, exceto quando não dá, nós estamos num volante de um carro, num lugar, mas quando a gente vai buscar o Senhor, o que a gente tem que fazer? Ajoelhar, a gente se curva, a gente fecha o olho. O que está fazendo naquela hora? Não é só, estou me humilhando, não é só isso, não. A gente está fazendo com que a carne se curva diante de Deus. Glória a Deus. É o homem dizendo: tu reina, eu me prostro, eu me humilho, eu me curvo, estou aqui para te rogar, para te pedir, Senhor. Mas feliz do homem e da mulher que mesmo curvado ele dá glória, ele glorifica, ele dá glória devida ao nome de Deus, agradece pela vida, principalmente a espiritual. Irmãos, é a palavra. Entrou muito crente aqui hoje fermentado, cheio de razão, cheio de fofoca, cheio de informação maligna. Está aqui. Ainda vem aqui com segunda intenção. Vamos ver o que o irmão Isaac vai pregar hoje. O irmão Isaac não vai pregar. É o Espírito de Deus que tem que falar comigo e com você. Dá para agora arrancar esse fermento de fariseu da tua vida? Irmãos, e quando esses dois fermentos ele começa a manifestar na igreja, na obra, no meio do povo,
é choque na certa. Fermento de fariseu era o fermento de reclamar da situação do Império Romano, de não querer a graça de Cristo, de querer sempre achar que porque era filho de Abraão, Deus tinha obrigação com eles. Política disfarçada, facção maligna, a ponto de querer cobrar o próprio Filho de Deus. E o fermento de Herodes é a política. Ele era tetrarca, tomava conta da 4ª parte da Judéia. Ele queria ela inteira. Ele queria o poder. E quando essas duas coisas entram no meio da obra, quem quer fama, quem quer bater no peito, quem quer se achar que e encontra com o fermento de Herodes, é choque na certa. É rumor aqui, é rumor lá, é falatório ali, falatório lá. Mas o Senhor está passando aqui. Aonde tiver o fermento de Herodes, Deus vai arrancar esse espírito aqui agora. E aonde tiver o de fariseu também, o Senhor vai arrancar por essa palavra. Você aceita Deus arrancar? Você vai sair daqui como o Senhor Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E isso, irmãos, só não acabou com a graça quando ela estava nascendo em Cristo, porque o Senhor é todo poderoso. Porque aonde entre esses dois fermentos, irmão, acaba com congregações, acaba, o povo pode estar lotado, a igreja com virtude, com poder, começa, irmão, ruim um para lá, o outro vai para cá, bendito é o nome santo do Senhor, e vai perdendo as virtudes. Mas bem-aventurada a igreja que está aqui, que veio buscar o pão da vida, não lisonja e nem coçar o teu ego, mas você veio atrás do pão da vida. Hoje Deus está mandando tudo que é fermento ruim embora da tua vida, da tua casa, da tua família, e deixa o Senhor cuidar dessa massa. A massa tem que estar na forma, irmão. A massa, quando ela está com a quantidade dos ingredientes certos, ela não derrama e também não fica murcha. E tem hoje aí, irmãos, muitos conhecem isso. Existe a própria fermentação natural da massa. É uma coisa que não é um fermento deitado. O próprio trigo se fermenta sozinho. E bem-aventurado é aquele e aquela que aguarda o tempo do Senhor. Ele vai sovando a massa. Tem vezes que nós não aguenta. Senhor, está doendo. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem piedade. Ai, Senhor, tem piedade da minha casa. Ai, Senhor, e o Senhor está amassando. É o tempo de amassar, é o tempo de sovar. Eu lembro quando a avó ia fazer aqueles pão ou aquelas tranças doces, bendita Senhora, ela batia aquela massa na mesa e nós achávamos engraçado e nós dava risada e falava: deixa eu fazer um pouco, vó. Vai lavar a mão, com a mão suja não pode. E a hora que a gente tentava lavar, não, vocês não têm força ainda, deixa que a avó faz. E tem gente que às vezes quer sovar você, mas não pode, tem que ser a mão daquele que tudo sabe, aquele que tudo conhece. Você estando na mão do Senhor, aguenta a sova. Isso é importante, você vai ficar fofinho. É uma massa que todos vão falar: que sabor, que delícia, que coisa boa que sai desse homem, que coisa maravilhosa que sai dessa mulher. Não escolhi palavra não, irmãos, nem sabia o que ia pregar. Quando o Senhor trouxe essa parte aqui que eu fui procurar, o Senhor falou para mim: isso é instrumento, quem toca sou eu, então toca, Rei da Glória. Eis-me aqui, e olha a orquestra do Senhor aí também. Tem instrumento desafinado aí hoje? Chegou o dia do Senhor fazer reforma aqui agora. Porque é muito bonito, irmãos, uma orquestra assim. Mas se a irmandade pegar um instrumento que está com vazamento, um instrumento de sopro que está com vazamento, principalmente esses instrumentos que tem cortiça, não dá afinação, fica um som de taquara rachada, e quem está na frente não suporta. Pode até embolar no meio da orquestra, fica tudo ali, mas quem está por perto vai desconfiando. E se a pessoa não tem desconfiômetro, ele começa a soprar alto, aí todos começam a perceber. Assim é o crente, quando ele está no meio de nós, parece que está tudo escondido, mas daqui a pouquinho ele vai começando a se sentir tão à vontade, ele vai soltando as pérolas. É palavrão, é gíria, é mentira, é malícia, é malvadeza com os outros. Gosta de uma polêmica, gosta do que está pegando fogo. Ele não apaga fogo, ele ateia fogo. Ele gosta de pegar daqui e levar para outro lugar.
Tudo isso são instrumentos que estão infiltrados, mas que estão com vazamento. Corda que não está boa, já está gasta, não dá mais som. Arco de violino faltando crina. Isso é tudo espiritual. Vocês também não vão entender o que Deus está dando aqui. Mas Deus está passando nessa orquestra aqui. Bendito é o Senhor, que nós somos instrumento. E o Senhor está olhando aqui agora. Onde tiver alguma cortiça precisando trocar, Deus vai trocar até o fim desse culto. Corda nova. Vocês creem que tem crente aqui que estava desafinando muito aqui dentro, lá fora, fazendo coisas que os outros falam, isso é porque é crente, imagina se não fosse. Mas está aqui a palavra hoje. Quem aceita o Senhor dá uma apertada, uma sovada, bendito é o Senhor. Você não precisa do fermento de ninguém para crescer. O teu crescimento vai ser natural. É o Senhor na tua vida e não é você que vai crescer. Sabe por quê? Tinha um homem chamado João Batista, que ele veio antes do Senhor por cumprimento das profecias. Ele era o anjo que veio preparar o caminho do Senhor. E quando ele estava ali já cheio de discípulos, o Senhor veio até ele para ser batizado. E naquele momento, o que aconteceu? O Senhor Deus testificou e certificou que aquele era o filho dele. O povo já começou ali, já seguiu o Senhor. E teve alguns que esse espírito de política e de querer os outros para si, querer chamar atenção, querer ser dominador, ele sempre existiu, não é de hoje. Já começaram a querer encher a cabeça de João Batista. Mas você não está percebendo que agora os teus discípulos estão indo tudo atrás dele? Está deixando você? Oh, meu filho, eu não sou noivo, eu sou amigo do noivo. Quem tem a esposa é o noivo. Eu sou apenas um amigo. Eu sou aquele que falou de mim, o profeta, aquele que clama no deserto, que vem endireitando as veredas. Agora é importante que ele cresça e eu diminua. Quem o Senhor está apertando aqui agora e está se inchando, irmão, entrando dentro da forma, aleluia, você vai diminuir, mas o Senhor vai crescer na tua boca, o Senhor vai crescer nos teus olhos, o Senhor vai crescer nos teus passos, o Senhor vai crescer na tua vida. O Senhor pergunta aqui, você quer crescer ou quer que eu cresça na tua vida? Se você quer que eu cresça, diminua aqui agora, eu irei na tua frente, te diz o Senhor. Aleluia. Então aqui, irmão, o Senhor também curou um cego. E a irmandade percebe que o Senhor, Ele tem várias formas de operar. E às vezes a gente acha, irmão, até na nossa ignorância espiritual, que a gente fala assim, Senhor, faz assim, 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 assim. Dá a impressão que Deus precisa de saber como que opera e que nós temos que mostrar para Ele como é que faz. Mas a irmandade percebe que tinha cegos que clamavam pela misericórdia. E ele falava, o que você quer que eu faça? Que eu vejo, vê, tua fé te salvou. Mas esse aqui, irmão, trouxeram ele e o Senhor não fez isso. Presta bem atenção, o que aconteceu? Tomando o cego à parte, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos. Não, ele não viu. Mas se tem essa narração da história, pelo menos quem está narrando viu o que o Senhor fez. Imaginemos agora, alguém traz aqui para um irmão que tem o dom da cura, fazer uma oração para um cego. Aquele que ora, Senhor, faz um milagre, que o Senhor toma até a sua boca. Irmão, em nome do Senhor Jesus, recebe a visão e o Senhor cura, coisa linda. Mas vocês imaginam, tanto é que o Senhor pegou a parte, glória ao Senhor, e levou fora da aldeia, porque não era todos que poderiam ver aquilo. O Senhor cuspiu nos olhos deles. Cuspir, irmão, nós sabemos. Se ele faz isso com uma pessoa que enxerga, ele tira o rosto e é capaz de empurrar outra pessoa, porque cuspir no rosto é uma ofensa. Vamos entender um pouquinho isso aqui. O Senhor não poderia pôr a saliva nos dedos e esfregar no olho dele? Poderia, mas o Senhor escolhe do jeito que Ele quer fazer. E até aquilo, irmão, você acha que está errado, te diz o Senhor, você vai ver a obra que eu vou fazer depois disso. Então a melhor coisa, irmão, que a gente faz é calar mais a boca. E quando abrir, só falar isso aqui, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Se eu estou vendo, Deus está vendo mais ainda. Se eu sei, muito mais sabe meu Deus. Vocês aceitam isso aqui hoje? É a palavra dessa noite. Glória!
Glória ao Senhor. Eu estou sentindo tanta presença de Deus pregando essa palavra. Da mesma forma que eu dissesse a alguém agora, em nome do Senhor Jesus, sai daqui curado. Talvez com mais virtude, porque hoje Deus está fazendo cura espiritual. Ignorância maligna, sai da vida dessa igreja, sai da vida do que prega, de quem ouve e de quem está aqui na comunhão e de quem não está. Entra agora, bendito é o Senhor, porque o que está errado aos teus olhos, eu farei um grande milagre, te diz o Senhor. Então, irmão, ele cuspiu no olho dele, levantando os olhos, disse, quando ele falou: o que você está vendo? Ele levantou os olhos e disse: vejo homens, pois vejo como árvores que andam. Estava embaçada a visão. Bendito é o nome santo do Senhor. A dizer, eu não consigo ver o formato daquilo que é, mas bem-aventurado é aquele que está aqui hoje, que você também seja uma árvore que anda, não uma árvore plantada nesse mundo, mas uma árvore que anda, e aonde você entra, dê frutos para a honra e glória do Senhor, frutos bons, porque o próprio Senhor Jesus falou os homens como árvore, que não tem como uma árvore boa dar fruto mal, e não tem como uma árvore má dar fruto bom. E todos nós que estamos aqui somos árvores que andam, e bem-aventurado onde você anda, você venha dar fruto bom, para que os outros que olham venham dizer: ele era mentiroso, ela era uma mulher que falava mal dos outros, agora ela tem. Vocês pensam que todos que estão gostando dessa palavra? Não é, mas quem é espiritual fala: Senhor, o Senhor está enxertando coisa boa em nós. Tem árvore ruim aqui hoje, que o Senhor arranca, quebra essa vara que só dá fruto ruim e enxerta uma vara boa, um dom, uma maravilha, uma obra, o dom de abençoar, irmão. Quantos que estão aqui, irmão, que o Senhor quer dar esse dom hoje? Mas eu peço aqui agora a licença da palavra. Não dá, irmão, para uma pessoa que está suja, imunda, que não se banhou, passar um perfume. Fica nojento o cheiro. Primeiro tem que se lavar. É igual alguém que tem odor nos pés e querer jogar perfume. Vira uma mistura que quem sente embrulha o estômago. O que você quer? Que o Senhor faça isso nessa noite com você? Não tem jeito. Tem que te lavar, tem que te limpar, tem que trocar essas vestes sujas, tem que te alinhar na palavra. E Ele colocando o perfume dele em ti, aonde você entrar, todos vão dizer: o cheiro que ele carrega é diferente. As palavras que saem da boca dela é uma palavra que traz paz. Olha o rosto desse homem brilha. É isso que você quer aqui nessa noite? Sinta o abraço do Senhor aí agora. E o que precisar ir embora da tua vida nesse abraço do Senhor, o Senhor arranca. E o que precisar derramar, Ele muda aqui hoje o teu estado de miserável para rico espiritual. Então ele fala que depois tornou-lhe pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e via ao longe distintamente a todos, e mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Percebe, irmão? Não foram dignos de ver o início da obra, o meio e nem o fim. E é o que o Senhor está fazendo e outros não estão percebendo. O Senhor está prometendo vir com renovo, está selando crianças com a promessa do Espírito Santo em evidência de novas línguas, dando o dom de expulsar para crianças pequenas. Mas tem alguns que não querem esses movimentos, eles preferem outros agitos, que não dá nem para falar nesse santo lugar. Mas o Senhor está mandando essa palavra para dizer bem claro: tem lugares que o Senhor vai começar a tirar, separar, e tem povo que não vai ser digno de ver os sinais de Deus. Que Deus nos guarde de entrar aqui para ver Isaac, para ver eu, para ver esse, para ver aquele. Hoje ele está aí. Ele está, o Senhor Jesus está aqui. E Ele está mandando a palavra que Ele quer. E ai de mim, se eu mudar ela para agradar a tua carne. Deus que me livre, cobre-me com teu sangue, Senhor Jesus.
Você está entendendo? Que o Senhor não tenha que tirar os milagres da frente dos teus olhos. Ele fez esse milagre aqui na vida desse cego e tirou para fora da aldeia. E quando terminou, falou: não volta mais lá, vai embora para outro lugar, porque eles não eram dignos de ver o começo, o meio e nem o fim da obra. Mas o Senhor está preparando nós aqui. É uma palavra dura, é dura, mas é gostosa. Deus está preparando nós para Ele mostrar as coisas dele. Que Deus não tenha que te esconder os mistérios, que Deus não tenha que te esconder os sinais, mas que você venha a ser digno, aleluia, de ver Deus operar de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, ver a transformação de Deus na tua própria vida, no teu próprio ser, no teu próprio ego. Bendito é o Senhor no teu próprio gênio. Dá para dar glória a Deus agora? O Senhor te mostra aqui alguma coisa nessa palavra, ela está entrando no teu coração, ou o Senhor já está te pondo você de lado, porque você não consegue ter estrutura para ouvir uma palavra dessa, que chega de manhã. Bendito é o nome santo do Senhor. Acorda para a palavra, vamos olhar para Cristo. Está vindo uma grande tentação aí, e quem tiver, irmão, atrás de barulho, atrás de coisas que a carne pira, eleva-se e venha se vibrar, vão ficar de fora. Mas aqueles que tiverem na comunhão, o Senhor vai fazer o homem de dentro, aleluia, o cidadão do céu, vir para fora, e o inimigo vai olhar: essa daí é do Senhor Jesus, esse daí é remido de Cristo. Quem tem comunhão agora, diga para a tua carne: fica no teu lugar, porque eu preciso sair daqui brilhando mais e mais. Eita glória! Você vai querer dar explicação para o maligno? Não tem isso, irmão. Está cheio de crente aí, gritando, falando o nome dele. Está cheio de gente aí, fingindo que está expulsando e está trazendo para dentro das igrejas. É duro ter que falar isso, mas é a verdade. Vê o fruto do povo: só arrogância, dissensão, heresia, acepção. Não aceita quando é outro servo que prega. Não, eu vou lá, tal lugar, porque lá é o fulano que prega. Eu vou lá, não sei o quê. E toma cuidado. Se eu ver que tem esse espírito aqui e que não é com sinceridade, paro de atender às terças-feiras e não venho mais aqui. Vem achar que eu tenho alguma coisa aqui, que eu não tenho nada para dar para vocês. É tudo do Senhor. E ai de mim se passar isso na minha cabeça. O Senhor me esvazia e eu fico de fora. Mas está aqui um povo que veio aqui. Tem simpatia aqui nessa palavra agora? Vocês estão vendo o homem alisar vocês aqui? É o Espírito de Deus que está pregando essa palavra. Estou com a mão gelada aqui, Deus me dá no que está dando, mas eu tenho certeza da revelação de Deus. E come quem está ligado em Cristo. Quem não está, eu não tenho mais o que falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ou nós vamos pegar, irmão, torcer a palavra. Olha aqui a confissão de Pedro. Mesma hora que está ali, tomado por Deus, daqui a pouco já era o bicho nele. O Senhor falou: quem a multidão fala que eu sou? Ah, Senhor, uns falam que tu és João Batista, outros falam que tu és Elias, outros falam um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Olha aqui, irmãos. E respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. E uma outra parte ele fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Quer dizer, descendente, filho de Jonas, que não testificou a carne e o sangue, mas é meu Pai que está no céu. Ele não falou de Jesus, Jesus verdadeiro homem, Cristo verdadeiro Deus. Ele falou: tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. Porque, irmão, tem coisa que Deus revela para um que não é para falar para outro. Deus que nos guarda. A palavra ela é revelada para a igreja, mas tem coisas que são particularidades que não é para se falar. Vocês querem uma prova disso aqui dentro das Sagradas Escrituras? Quando o Senhor se transfigurou, ele tinha 12. Ele só se transfigurou na frente de 3: Pedro, João e Tiago. Se fosse para todos saberem aquilo, ele levava os 12 com ele. Então tem certos propósitos que Deus quer fazer na vida de um e na vida de outro.
É como o pai quando chegava para nós e falava assim, ó, vai lá, faz isso, mas nem fala nada para os teus irmãos, vai com um pé e volta com o outro. Quer dizer, bate um pé lá, o outro cai. Tá certo? Acontecia, ninguém ficava sabendo, porque era uma coisa sigilosa. Os menores não podiam saber o que era, porque eles na curiosidade, que bilhete era aquele? Se abriu, se leu, porque não tinha às vezes dignidade e maturidade para entender que era um negócio de gente grande. E o Senhor está mandando essa palavra aqui hoje. Tem alguns aqui que eu quero separar para negócio grande. Eu quero fazer coisa grande na tua vida, mas você precisa ser mais boquinha calada, mais biquinho fechado. Glória a Deus. Então não conta para ninguém. Estou demonstrando vocês. Guarda isso para vocês. E tem tudo o tempo da revelação, irmãos. Tem o tempo de falar e tem o tempo de calar. Tem o tempo de aparecer, tem o tempo de se esconder. E tem aqui agora uma resposta de Deus para alguns que vieram buscar. E o Senhor manda te falar: termina o teu tempo de caverna, porque quando eu te tirar dela, você vai ver a glória que vai ser. Aguarda. Se você sair no meio desse terremoto agora, você vai por um pacote maligno. Mas se diz o Senhor, espera mais um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou te chamar. E vou te chamar, e a hora que eu te chamar, você vai sair. E eu vou fazer coisas com você, que eu vou fazer até o inimigo que dá risada hoje, dizendo: acabou o tempo dele, acabou o tempo dela. Te diz o Senhor, o meu tempo está na tua vida. Ah, que gostoso. Aguarda então. Não deixa a ansiedade carnal tomar a frente, a dianteira, da onde Deus está trabalhando. E para nós encerrarmos aqui, ele começou a falar abertamente do sofrimento e como ele ia ser entregue na mão daqueles homens. Olha aí, alguém que acabou de falar: tu és o Cristo, chamou o Senhor para repreender o Senhor, exortar o Senhor. Senhor, não fala isso de ti, de modo nenhum isso vai te suceder. Irmão, se o homem não tomar cuidado, entra um espírito nele que ele começa a achar que o Senhor está falando errado, que a palavra não está certa. Vocês querem uma coisa? Eu tinha 11 anos, recém-batizado, encontrei com um irmão que não é mais irmão e falou assim para mim: Deus é injusto. Eu falei: que isso? Eu não me conformo. Você já é selado com a promessa em evidência de novas línguas? Desde que idade? Eu tinha 7 anos, irmão. Batizou agora, daqui a pouco vai estar tocando. Um belo dia eu posso entrar na igreja e ver você na frente do povo. Que justiça que existe em Deus. Que estou aqui há 40 anos na graça, nunca orei, não tenho força de pedir um hino, não falo em línguas. E eu fiquei abatido, irmão, com aquilo, que eu não tinha resposta, eu era criança, e fui buscar a palavra. E lá Deus mandou a palavra na boca de um dos servos de Deus e falou assim: hoje alguém foi indagado e não teve resposta, que você é uma criança, e eu te selei menino, te chamei menino, e novo eu vou te pôr sim na frente do meu povo. Mas sabe por que eu vou fazer isso na tua vida? Você não vê isso como glória tua. E você que está aqui, falou que eu errei com a criança, você quer linguagem para se aparecer. Você quer ministério para bater no peito. Te diz o Senhor, ou você se contenta com o teu lugar, ou daqui a pouco no teu lugar não se achará mais você assentado. É duro ouvir isso, irmãos. Quem está feliz aqui, dá glória a Deus. Vocês são ilustres, eu sou servo. Vocês estão sentados aí, e ai de mim se eu derrubar a bandeja aqui. Bendito é o Senhor. Como um garçom que está numa festa, a festa pode estar cheia, mas se ele derrama ali um suco, um refrigerante, ou o salgado se esparrama, todos já ficam arisco com ele. Quando entra ele com a bandeja, já tem medo até de se sujar. Mas bem-aventurado aquela que está aqui na comunhão, e Deus está me guardando aqui, aleluia. Já teve espírito, aleluia, às vezes em certas pregações que Deus me mostrou, que queria dar
dar tapa na minha bandeja, para fazer eu perder a comunhão, deslizar na palavra. Mas o lugar aqui está gostoso. Vocês creem? A palavra está pesada? Não está não, porque não tem um demônio aqui agora. Aqui esse lugar está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem tem glória a Deus, sinta quem está aqui agora. Você está sentindo quem é que fala com você? Você está sentindo quem é que veio te armar aqui hoje? Você veio aqui buscar a palavra? Leva o pão da vida. Irmãos, fica aqui o recado final da palavra. Vamos sair desse culto, mas cada um vigie sobre si mesmo. Porque vigiar os outros é tão gostoso, né, irmão? Olha o que ele falou, olha o que ele pregou, olha como ele fala. Isso é fácil, irmão, está diante dos olhos. Mas o Senhor quer dar um dom aqui hoje, de nós olhar para dentro de nós mesmos. Você quer esse dom aqui hoje? Olha, irmão, o Senhor já me deu isso aqui, e o Senhor me traz novamente. Teve um servo de Deus ancião, queria orar. Ele falava assim: Senhor, eu tenho tantos defeitos. E ele achava que ele tinha humildade naquilo. E ele ia diante do Senhor e falava: eu tenho defeito. Ele se confessava. Um dia o Senhor falou assim para ele: eu me agrado da tua confissão. Esses defeitos que você fala que carrega é verdade, você tem. Mas vem aqui. Quando o Senhor falou vem aqui, o Senhor tirou o espírito dele de dentro do corpo. E falou para aquele cidadão que nós temos, irmão, dentro de nós, uma nova vida. Não é essa vida do corpo, é a vida na alma e no espírito. E bem-aventurado quem entende que Deus aqui não vem falar com carne. Deus está preocupado com a salvação da nossa alma, desse cidadão do céu. E o Senhor tirou esse cidadão do céu, o Senhor tirou o espírito e falou assim: dá uma olhada lá, os 10 defeitos que você fala que tem, mas dá uma olhada quantos. Passou de 70. E ele falou: oh Deus, daqui mesmo, deixa eu ficar com o Senhor, não me põe de volta naquele corpo. Eu tenho medo de perder a minha salvação. Que corpo tenebroso aquele que eu habito. Que casa tão imunda é aquela. E o Senhor falou para ele: cada um desses males que você sufocar, você vai ter direito a um galardão aqui no céu. Não seja covarde. Vai e vence aquela carne, porque nisso tu serás coroado. Hoje você sente um pouquinho daquilo que o meu apóstolo falou: ah, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele foi lá no terceiro céu, irmão, vocês pensam que Paulo queria voltar para esse corpo sujo? Jamais. Tanto é que ele fala: eu já não sei se eu estava no corpo ou se fora do corpo, eu não sei, mas eu fui levado até o terceiro céu. Esse homem, ele fala esse tal homem, porque ele não fala mais dele. Bendito é o Senhor, ele aprendeu já a não falar mais. Até um pouco antes ele estava nervoso, irritado e deixou-se levar pela loucura do povo. Queria ser reconhecido apóstolo, contando as obras, contando o que fez, aonde viajou, o que deixou de fazer, o que sofreu, o que deixou de sofrer. Mas daqui a pouco ele fala: fui ineste em gloriar-me, me deixei levar pela vossa loucura. Irmão, que Deus nos guarde de nós não ser loucos e ser levado pela loucura dos outros. Ministério que está ouvindo esta palavra, receba hoje o dom que estava em Jesus Cristo, o dom de desprezar a afronta. Irmandade que ama a graça, ama Cristo, ama, aleluia, a vida eterna. Receba o dom de desprezar a afronta. Não deixa se levar pela loucura. Está vindo loucuras aí, que tem homens de Deus que vão se embolar nela. Vai ser nécio, vai perder a mente de Cristo, tentando se defender. Mas bem-aventurado quem está ouvindo essa palavra e pode dizer: Cristo me defenderá. Toda arma, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Cristo te defenderá. Só para comer essa palavra aqui,
entregar, pode deixar na mão do Senhor. Você vai ver o que eu vou fazer na tua causa. Irmãos, eu estou sentindo Deus aqui. Você está pensando, isso aqui é brincadeira? É revelação pura de Deus aqui. Que Deus nos guarde. E que esse homem espiritual, quando vê que essas imundícias tem no corpo, seja como aquele rio Tietê. Esses dias mesmo passei lá, bonito, cheio de água. Dá até vontade de tirar um pouquinho o pé, para não passar logo aquela ponte. Passando em cima daquela ponte, você vê aquele rio todo cheio, bonito, a borda, a grama. Quando o rio começa a baixar, você já começa a ver a terra, árvores velhas, galhada que está tudo ali, começa tudo a aparecer. Um dia estava com a minha esposa, olha quanta coisa feia que tem dentro desse rio. Naquela hora o Senhor falou para mim, assim são vocês. Tem tanta coisa ruim. Quando vocês estão cheios da minha palavra, a água que é a minha palavra cobre as mentiras, cobre as vaidades, cobre a soberba. Dá para comer um pouquinho mais? Ou já achou que a hora já foi? Acha que o culto tem que terminar? Tem mais água aqui nesse finalzinho. Quer que encha aí? Aleluia! Ou quer sair daqui e aparecer na tua opinião? Dá glória a Deus por essa palavra. E vigie sobre ti mesmo. Porque hoje o Senhor, por essa palavra, coloque em cada um de nós, na nossa consciência, um sensor. Não minta para você mesmo, porque te diz o Senhor, eu vou dar um toque na tua consciência. Não se faça de surdo e nem de cego. Escuta o toque que eu vou dar na tua consciência. Vigie sobre as suas palavras, vigie sobre os seus atos, e Deus te guardará para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Oh, que amém gostoso. Glória a Deus. Louvado seja. Isso é bom, irmãos. Mostra que o povo está interessado na salvação. Glória a Deus. Nessa comunhão Deus dará um dos servos de agradecer o culto. Com uma oração agradeçamos a Deus. Amém. Amém.